gente, a paz do Senhor. Eu me chamo Leilane e esse é o canal Florescendo em Jesus. Já quero convidar você a curtir aqui esse vídeo, a compartilhar. Não se esqueça também de se inscrever e ativar o sininho de notificações, assim vocês vão ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal, amém? Hoje eu quero contar uma história para vocês muito bonita, de muita superação e de muita transformação e de muito sofrimento, mas que, graças a Deus, teve um bom desfecho. Já peço a você que assista o vídeo até o final e ouça tudo que o Espírito Santo quer falar a você. Eu coloquei aqui de fundo, né, essa música, né, da Damares, Consolador, que é o Espírito Santo. E eu espero que o Espírito Santo, esse Consolador, possa consolar o teu coração e possa tocar no teu coração em todo momento que essa palavra for pregada, em nome de Jesus, amém? Nós vamos contar a história de José, que está em Gênesis 45, versículos do 5 ao 7. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui. Vou deixar aí escrito para você depois ler. Hoje eu estou um pouco rouca. O tempo está um pouco estranho aqui no Rio. Mas eu vou tentar falar o mais alto possível para vocês poderem me ouvir, amém? Gênesis 45, verso 5 em diante. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Esse texto é o texto do momento em que José se encontra com seus irmãos e se revela a eles. José é o filho mais novo, né, de Jacó e Raquel. Jacó amava Raquel. Raquel não podia gerar filho, já teve filho já em idade avançada. E quando esse filho nasceu, ele simplesmente tratou ele como o queridinho de todos os outros. Raquel é a esposa que Jacó amava, só que antes de casar-se com Raquel, ele casou-se com Leia, irmã de Raquel, porque o seu pai, no caso o seu sogro Labão, não permitiu que ele se casasse com Raquel antes de se casar com Leia, porque Leia era mais velha. E ele acabou casando-se com Leia, mas não por amor. Foi uma trama do seu sogro, né, de certa forma, e ele acabou se casando, mas não por amor. E teve muitos filhos com Leia e com Zilpa e Bila, que são as concubinas, as mulheres que cuidavam, uma de Raquel e a outra de Leia, né? Teve muitos filhos e não dava toda a atenção para esses filhos como dava para José. Isso causava ira, indignação e muita inveja dos irmãos de José. José era um menino muito obediente, obedecia o seu pai em tudo, e o seu pai dizia: vai ver o que seus irmãos estão fazendo. E José vinha e contava tudo o que os irmãos faziam de errado. Isso causava um problema sério na família, porque José saía como um mentiroso, como um X9, né? Como um fofoqueiro. Mas na verdade José só estava obedecendo ao seu pai, que era uma característica de José: obediência, respeito ao seu pai, ao mais velho. Isso gerou um problema, né? Os irmãos de José, quando tiveram a primeira oportunidade, quando José foi encontrar com eles para saber o que eles estavam fazendo, eles pegaram a José e, para não matá-lo, já que eles já estavam com tanta ira de José e dos sonhos que José contava, que eles tinham sonhos, e isso causava muita ira nos seus irmãos, porque José contava os sonhos, e nos sonhos de José era sempre que José estava triunfante e seus irmãos se inclinando para ele. Então, eles não sabiam que era Deus se revelando para José, mas isso já era um motivo deles terem muito mais raiva de José. Então, para não matar, eles venderam José. José foi para o Egito, vendido, né? E eles mentiram para o pai, falou para Jacó que uma besta fera tinha matado José e levou somente a túnica colorida de José para o seu pai como prova. Túnica essa que causou também muita revolta, porque era um tratamento que era dado aos primogênitos, ao primeiro filho, mas que só quem recebia era José. E era um problema seríssimo. Então, José é vendido, começa a trabalhar para Potifar, né? Potifar compra José e José se torna escravo de Potifar.
trabalhava de graça, né? Só que tudo que José fazia, Deus abençoava e prosperava. José cresceu ali naquela casa e se tornou assim a liderança dentro daquela casa. O seu dono, Potifar, sabia somente daquilo que ia comer, comida. Fora isso, todo o governo da casa estava na mão de José. A mulher de Potifar tentou se deitar com José. José não aceitou por respeito, por honra ao seu dono, né? E também por amor e temor a Deus. Isso causou um problema na vida de José, porque aquela mulher acusou José de estupro e José foi preso. Nessa prisão, José conheceu 2 homens, o padeiro e o copeiro do rei. E eles tiveram sonhos e José interpretou os seus sonhos. E por interpretar da forma correta, José falou para aquele copeiro que ele se lembrasse dele, porque ele estava ali de uma forma injusta. Ele foi preso injustamente, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele precisava de ajuda. Aquele homem esqueceu-se de José. Só que após 2 anos de tudo isso, esse homem se lembrou de José, quando o próprio faraó teve um sonho que ninguém desvendava. Então José foi até faraó e desvendou aquele sonho. Sonho este que estava indicando o que aconteceria nos próximos tempos. Era Deus revelando para aquele homem, para aquele faraó, que ia vir 7 anos de fartura, mas também viria 7 anos de fome. Só que nenhum mago, nenhum sábio conseguia interpretar isso. Mas José interpretou para o rei, falando para ele: faraó, vai vir 7 anos de fartura, de muita comida, de muita fartura. E depois 7 anos de fome. E tamanha fome que as pessoas esquecerão da fartura. Eu aconselho o Senhor a levantar um homem que possa pegar de uma 5ª parte de tudo que tiver no tempo da fartura e estocar, para que quando vier a fome, eles não venham perecer. Então o faraó nomeia a José como governador do Egito e fala que agora ele está acima de todos ali, menos de faraó. Então ele domina tudo, ele se torna um governador, ele muda o seu nome, né? Porque o faraó muda o nome dele para Zafenate-Paneia, lhe dá uma esposa e ele tem 2 filhos na época em que começa uma fartura no Egito. Esses 2 filhos com Asenate. Um se chama Manassés, que significa Deus fez esquecer de toda a casa de meu pai, e o outro Efraim, que significa Deus me fez de toda aflição da minha terra. Deixa eu ver se está certo. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, ele simboliza ali, no nome dos filhos, que ele tem ainda problemas familiares, porque ele ainda sofre pelo fato dos seus irmãos o terem vendido. Mas ele quer esquecer de tudo isso, de todos eles, e é como se ele quisesse falar: eu quero recomeçar, eu quero uma nova vida, uma nova história para mim. Só que quando entra o tempo da fome e toda a terra está perecendo, obviamente a família de José vai para o Egito, porque eles ficam sabendo, né? Jacó fica sabendo que tem comida no Egito e manda seus irmãos. Quando seus irmãos vão ali, que eles veem a José, eles não reconhecem José, porque José está diferente. E José reconhece seus irmãos, sabe? Ele trata seus irmãos de uma forma muito dura, tenta enredar, trazer um enredo assim na vida dos seus irmãos, perguntando quem eles são, falando que eles são espiões, e seus irmãos entram em desespero e começam a falar entre si: tá vendo? Olha o que a gente fez com José, agora a gente está pagando o preço da nossa maldade. Só que eles não sabiam que José entendia o que eles falavam, porque eles não imaginavam que José fosse um hebreu. Então, diante de tudo aquilo, José se esconde, chora, tenta, perguntar sobre a família e fala com ele: quem são vocês? Ele diz: eu tenho um irmão que está com meu pai. Aí José diz: eu só vou acreditar que vocês não são espiões se vocês trouxerem esse irmão. Então eles vão a Canaã, conversam com o pai a princípio não aceita, depois permite, e eles voltam, até porque a fome já estava muito avançada. Se ele não fosse, morreriam de fome. Então eles vão até lá. Quando eles chegam ali, José vê seu irmão, manda que todos vão almoçar. Ele cria mais uma história, mais um enredo, coloca um copo de prata nas coisas do irmão, né, do irmão mais novo, do Benjamim, para poder criar uma situação de roubo, E dizer: por que vocês me roubaram? Por que vocês fizeram isso comigo? Então,
Judá, né, um dos filhos fala: olha, Senhor, eu posso falar contigo em particular? O problema é que meu pai, ele ama esse filho, ele já perdeu o outro filho que ele tanto amava, tanto esse filho José, né, como esse Benjamim, são os queridos, são os filhos da velhice, são os filhos da mulher que ele amava. Então agora ele permitiu que ele viesse por causa da fome, mas se ele não voltar, eu não vou ter coragem de contar isso pro meu pai. Eu falei que eu dava meus filhos para ele, que ele matasse os meus 2 filhos se eu não voltasse com meu irmão. Então, o momento que José não suporta mais, José se apresenta para os seus irmãos e fala: sou eu, José, que vocês venderam no Egito, e eu tô aqui, mas não se entristeçam, porque havia um propósito maior. O propósito maior é alcançar vidas. Deus me trouxe aqui para que eu pudesse trabalhar aqui e para que vidas fossem conservadas, inclusive a sucessão de vocês, o futuro de vocês, os outros filhos que ainda virão. Então, foi por causa da promessa, da vontade de Deus que eu estou aqui. Não foi vocês que me trouxeram para o Egito, foi Deus que me trouxe para o Egito. Mas aconteceu, sabe? Era como se José estivesse falando: acalma o coração de vocês, eu perdoo vocês, eu entendi o propósito, eu entendi o que aconteceu. Né? Então eles voltam para sua terra, trazem seu pai a pedido de José, traz toda a sua família, conta toda a verdade para o seu pai, fala que mentiu, que enganou seu pai. Então eles voltam, eles têm aquele reencontro, José com seu pai, aquele momento maravilhoso. 17 anos depois que eles se reencontraram, estavam todos estabelecidos ali no Egito, né? Todos muito bem cuidados e amparados por José, porque quando eles se reencontraram, estavam no 2º ano de fome, ainda faltavam 5 anos, como eu li aqui para vocês. Então, eles vivem bem, estão estabilizados, até que o pai, né, Jacó, veio a falecer. Quando o pai morre, José pede para que ele possa ir à sua terra para enterrar o seu pai dignamente, como no costume deles, na tradição deles. Faraó permite, ele vai, enterra com seus irmãos. Quando ele volta, os seus irmãos mandam um recado para ele, porque José morava ali na terra, na mesma cidade que Faraó, e os seus irmãos habitavam na terra de Goze, uma terra próxima, uma terra do Egito. E eles mandam um recado para José, que José perdoe eles pelo pecado deles. Pergunta se eles vão querer se vingar, se José ia se vingar deles agora que o seu pai estava morto. E José fica muito triste, chora e fala: não, eu não vou me vingar de vocês. Eu entendi o propósito de Deus. O propósito de Deus era que eu alcançasse vidas, que as vidas sejam alimentadas, não só a minha família, mas toda uma nação. Eu não perdoei vocês. Só que o problema dos seus irmãos é que seus irmãos foram perdoados por José, mas eles mesmos não tinham se perdoado. Já tinha se passado 17 anos esse reencontro entre eles, eles ainda carregavam aquela culpa no coração. E de repente pode acontecer comigo e com você, coisas do passado, perdão que já foi liberado, e a gente fica carregando culpa que não existe no coração. Mas o Senhor fala para você hoje: libera o teu coração desse sentimento de culpa, sabe? Libera o teu coração desse desespero de alma que faz com que você fique aprisionado, porque o perdão já foi liberado. Só que eles tiveram problemas muito grandes, problemas familiares. Por quê? Por que os irmãos de José foram tão invejosos? A gente também não pode chegar e apontar e dizer: os irmãos de José não prestam, são tudo invejosos, nenhum vale nada. Mas por que eles agiram assim? Porque eles não recebiam o mesmo tratamento que José. E talvez isso pode ter sido o motivo crucial deles se tornarem revoltados e fazerem tudo de errado que eles faziam. A má fama que José trazia para eles era justamente por causa disso. Era por causa da revolta. Com certeza, o primogênito, sabendo, conhecendo a cultura do seu povo, sabendo que teria que receber a honra que não recebia. Então, todos os irmãos, eles tinham essa tristeza no coração, com certeza. Com certeza. E talvez isso pode ter sido a diferença, né, para José. Porque José, quando viu seus irmãos, a princípio os tratou mal. Só que eles não sabiam que José entendia o que eles falavam. E eles ouviram José ouviu tudo que eles falaram e viu que neles havia arrependimento. Porque eu não acredito que não tem amor entre eles. O problema foi as diferenças familiares que tornou esse abismo entre eles. Abismo acontecer na sua família. Se você é pai, mãe, não trate seus filhos com diferença.
Se você é avó, avô, tio, primo, prima, não trate ninguém com indiferença. Eu não digo só no convívio familiar, não. No convívio social, com os amigos da escola, com as pessoas, porque isso pode causar um abismo sem fim. Isso pode causar uma mudança, uma alteração, até na personalidade da pessoa, sabe? No caráter da pessoa. Porque às vezes a gente trata as pessoas mal a vida inteira e quando a pessoa muda, a gente fica perguntando por que essa pessoa mudou? Por que essa pessoa se afastou? Por que essa pessoa age dessa maneira? Um motivo vai ter. E o motivo na família de José era aparente, era a diferença que Jacó tratava os seus irmãos para José. Então, hoje, o Senhor traz para nós essa reflexão de que nós devemos aprender a tratar as pessoas por igual, porque Jesus, ele age dessa maneira. Ele trata todo mundo por igual, sabe? Ele não trata com indiferença, sabe? As pessoas, quando Jesus ele evangelizava, quando Jesus ia para falar da palavra de Deus, né, os fariseus ficavam falando, por que ele está com esses pecadores? Por que ele está com esses publicanos, sabe? Porque Jesus não fazia diferença. E isso tem que acontecer em todas as áreas da sua vida, na família, na nossa casa, no convívio social, em todas as áreas. Aqui estamos falando de convívio familiar, mas vamos abranger isso aí para todas as áreas. Então o Senhor traz para mim e para você essa reflexão hoje. Como é que nós estamos tratando a nossa família, os nossos vizinhos, enfim, a todos que estão ao nosso redor. Porque às vezes uma atitude brusca de uma pessoa tem um porquê. Sabe, uma vez eu ouvi uma história de uma pessoa que sempre tratava bem, sabe? Ela gostava muito de uma pessoa, ela tratava muito bem essa pessoa, só que essa pessoa sempre, sabe, distanciava, sempre tratava com indiferença. Então, quando essa pessoa tomou a consciência disso e começou a se afastar completamente, ela foi perguntaram para ela, por que você se afastou de mim desse jeito? E ela falou, o motivo de eu me afastar de você é porque toda vez que eu te dava atenção, amor e carinho, você me retribuía de forma totalmente contraditória. Então, quando eu tive um melhor entendimento, eu percebi que você não gostava de mim. Então, é óbvio que eu vou me afastar. E tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Isso vale para tudo. Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos pensar um pouco sobre o tratamento que nós damos à nossa família. Sabe, às vezes a gente prioriza todo mundo, mas não prioriza a nossa família, a nossa casa. Às vezes a gente quer botar, né, as coisas da visita, quando a visita vem, quer botar o melhor talher, as melhores coisas, quando chega para nossa família a gente coloca o pior. Ah, o que já tem, o copo velho, a colher que já está queimada. Não, vamos dar o melhor tratamento para nossa família, para nossa casa, para os nossos filhos. Não façam diferença para os seus filhos, sabe? Porque assim você vai trazer harmonia e equilíbrio para o seu lar. Jacó, ele não teve essa sabedoria de trazer essa harmonia, esse equilíbrio, sabe? Ele simplesmente, os seus filhos começaram a agir errado e Jacó começou a não confiar mais nos seus filhos, mas também tinha um motivo. Jacó tinha sua parcela de culpa também. Então, é claro que o caráter de ninguém, tem pessoas que, por mais que sejam bem tratadas, tem um caráter péssimo e age errado mesmo. Mas a gente vê aqui na história dessa família que houve isso, sabe? Que houve um tratamento diferente e que com certeza contribuiu para o mau comportamento dos irmãos de José. Só que o mais bonito de tudo isso é que mesmo em meio a tudo isso, houve perdão. Sabe, José, ele entendeu o motivo de tudo aquilo acontecer, perdoou. Seus irmãos demoraram para se perdoar. Mas José, mais uma vez, foi um canal do perdão na vida dos seus irmãos. Talvez na sua família esteja havendo coisas parecidas ou até piores. Não importa quem está certo, não importa quem está errado. O que importa é que você pode ser esse canal do perdão. Se começar por você, pode trazer estabilidade e harmonia para sua casa. Diálogo é a coisa mais importante. Quando eles puderam conversar, José pôde explicar para eles, né, tudo o que aconteceu, explicar para eles que era um propósito de Deus, e mesmo ele carregando essa culpa, eles carregando aquela culpa, depois de 17 anos, José novamente explicou para eles, o diálogo pode mudar a vida da pessoa. Sempre é importante o diálogo. Então não se esqueça, converse com a sua família.
Se tem alguns problemas familiares, divergências familiares que precisam ser quebradas, converse. Se for preciso, peça perdão. Se for preciso, libere perdão, mesmo que não te peçam perdão. Mas não deixe Satanás, o inimigo das nossas almas, usar dessas artimanhas para trazer afastamento entre vocês, para trazer ódio, mágoa, rancor, ressentimentos. Então, em nome de Jesus, que hoje, através desse vídeo, que você possa aprender mais com Jesus. Te convido a ler a história de José aqui no livro de Gênesis e aprender muito mais, porque tem muito mais conteúdo, mas eu tive que correr para não ficar tão longo o vídeo. Então, aprende com José essa história linda e deixa que Deus venha conduzir a tua vida a partir de hoje para um recomeço, assim como foi na vida de José, na casa dele, na família dele. Que assim seja na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero encerrar com uma oração me agradecendo a Deus por tudo que nós aprendemos hoje. Pai, nós aprendemos aqui, Senhor, sobre o perdão, sobre a reconciliação, sobre o diálogo. Que em nosso meio nunca venha faltar, Senhor. Que o orgulho não venha tomar a frente. Que a amargura, que o ódio e a inveja não venham prevalecer no meio da nossa família. E que no nome de Jesus toda maldição seja quebrada. Que no nome de Jesus toda palavra venha cair por terra. Que em nome de Jesus toda contradição venha ser repreendida. Que haja, meu Deus, reconhecimento, mudança em nome de Jesus. Minha filha tá chorando. Eu vou ter que encerrar esse vídeo, dar um pouco de atenção para ela. Mas que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E que você possa alcançar o melhor de Deus. Medite um pouco sobre essa história e deixa Deus abençoar a tua vida. Não esquece de se inscrever e compartilhar esse vídeo em nome de Jesus. Beijo! Tchau, tchau! Apesar de sentir-me salvo, ter a certeza da redenção de todos meus pecados, de cada transgressão, o Senhor me mostrou o erro. Uma ferida que ficou aberta, uma palavra que findou no coração, uma semente que brotou em maldição, algo que eu precisava terminar. Aquela mágoa precisava dissipar, o perdão que gritava pra nascer, a humilhação que eu devia conhecer, mas com amor tudo eu consegui resolver. Mas com amor vi o milagre acontecer. Se você tem algo pra terminar, vai. Seja você o canal do perdão e vai. Com humildade se alcança a aliança de amor. Se você tem algo pra terminar, vai. Seja você o canal do perdão e vai. Com humildade se alcança a aliança de amor. Glória a Deus. Seja você o canal do perdão na vida de alguém, no seu meio familiar, no seu convívio social. Seja você um instrumento de harmonia no lugar onde você convive, para que todos vivam pacificamente em amor e comunhão. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, curtir, compartilhar, porque, como eu sempre falo nos meus vídeos, é um vídeo evangelístico, né, para trazer uma palavra de Deus, uma direção de Deus para mim e para sua vida. Por isso, não deixe de compartilhar com seus amigos. E é isso aí. Que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Grande beijo!